Fala, galera da Loucos por Vasco, hoje o vídeo está recheado de informações importantes que você não pode perder. São 3 notícias quentes que prometem mexer com o coração de qualquer vascaíno. Então já deixa aquele like, se inscreve no canal para não perder nenhum detalhe do nosso gigante da colina e fica comigo até o final, porque a última notícia vai te surpreender. Vamos nessa! O Vasco da Gama tem sido uma das grandes histórias de recuperação do Campeonato Brasileiro de 2024. Após um início de temporada turbulento, com altos e baixos que deixaram o clube lutando na parte inferior da tabela, o time conseguiu engatar uma sequência invicta que tem impressionado tanto os torcedores quanto os especialistas. A maior sequência invicta da competição, atualmente em 6 partidas, começou no final de julho, quando o Vasco foi derrotado pelo Grêmio por 1-0. Desde então, o time não sabe o que é perder. A série de resultados inclui 3 vitórias e 3 empates, resultados que ajudaram o Vasco a ganhar uma nova confiança. O time, que antes brigava para não cair, agora vislumbra uma possível vaga na Libertadores. Essa sequência positiva levou o Vasco a subir da 13ª para a 8ª colocação no Brasileirão, com 35 pontos, o que é uma grande façanha considerando o cenário em que o clube se encontrava há alguns meses. Com essa sequência de 6 jogos invicto, o Vasco somou um aproveitamento de 66,7%, de acordo com os dados do SofaScore, uma plataforma especializada em estatísticas esportivas. O ataque marcou 10 gols no período, enquanto a defesa sofreu 6. A equipe, que muitas vezes foi criticada pela falta de equilíbrio entre defesa e ataque, agora tem mostrado uma performance mais sólida em ambos os setores. Um dos principais trunfos da equipe tem sido a eficiência nas finalizações. O time precisou de uma média de 5,7 chutes para marcar um gol e de 14,2 para sofrer um, o que demonstra uma evolução considerável em relação ao início do campeonato. Outro dado interessante é a posse de bola do Vasco, que nas últimas partidas manteve uma média de 49%. Embora não seja um percentual expressivo em termos de controle do jogo, essa posse de bola está sendo bem utilizada para criar oportunidades claras e decisivas. O técnico Rafael Paiva tem conseguido extrair o melhor de seu elenco, mantendo o time competitivo e concentrado mesmo em partidas difíceis, como o clássico contra o Flamengo, no qual o Vasco empatou em 1-1 no último domingo. Esse empate contra o Flamengo foi crucial não apenas por ser um clássico, mas porque manteve a sequência invicta e mostrou que o Vasco está pronto para brigar de igual para igual com qualquer adversário. O resultado manteve o time na briga por uma vaga no G6, e a torcida está confiante de que, com mais alguns bons resultados, o Vasco pode voltar à Libertadores, competição que o clube não disputa há algum tempo. O próximo desafio será contra o Palmeiras, um dos favoritos ao título. Essa partida será crucial para manter a sequência positiva e dar ainda mais moral ao time na reta final do campeonato. Se o Vasco conseguir segurar o Palmeiras ou até vencer, as chances de garantir uma vaga na competição sul-americana serão ainda maiores. Agora a pergunta que fica é: será que o Vasco consegue manter essa invencibilidade até o final da temporada? A torcida está esperançosa, e o time tem mostrado que tem força para superar as adversidades. A caminhada até o final do campeonato será longa, mas a sequência invicta já é um motivo de grande orgulho para todos os vascaínos. Agora vamos falar sobre uma questão que tem agitado os bastidores do Vasco: a venda das ações da SAF do clube, que pode ficar para 2025. A venda das ações da SAF do Vasco da Gama tem sido um dos assuntos mais debatidos nos bastidores do clube nos últimos meses. O que inicialmente parecia ser uma transação rápida e simples, se tornou uma novela cheia de reviravoltas e incertezas. A antiga parceira do clube, a 777 Partners, que detinha uma parcela considerável das ações, acabou entrando em conflito com a diretoria do Vasco, levando a uma suspensão temporária da venda e a uma possível resolução que só deve acontecer em 2025. Atualmente, o processo de arbitragem na Fundação Getúlio Vargas, FGV, que buscava resolver as divergências entre as partes, foi suspenso por 90 dias. Apesar disso, os avanços foram pequenos até o momento, e não há propostas concretas sobre a mesa. A ACAP, a seguradora que assumiu o controle das ações da 777 Partners, ainda não apresentou um preço oficial para a revenda da SAF, o que deixa o futuro do clube em uma espécie de limbo.
Vale lembrar que a 7777 Partners detinha 31% das ações do futebol do Vasco, enquanto o clube possui 30%. Os outros 39% estavam em disputa na arbitragem, mas com a paralisação do processo, a situação ficou ainda mais complexa. A diretoria vascaína, liderada por Pedrinho, busca uma resolução que não comprometa o futuro do clube, mas o caminho não é fácil. Há uma corrente dentro do Vasco que defende a recompra das ações pelo próprio clube, o que traria de volta o controle majoritário. Mas essa possibilidade é vista como difícil devido à delicada situação financeira que o Vasco enfrenta há anos. O contrato original com a 7777 Partners previa um investimento de 700 milhões em 5 anos, além de 700 milhões para pagamento de dívidas. No entanto, a relação entre as partes foi marcada por divergências e acusações de descumprimento de contrato por parte da empresa americana. Um dos pontos mais sensíveis foi a triangulação financeira feita pela 7777 Partners, com a retirada de dinheiro do Vasco para empresas coligadas, o que gerou insatisfação entre os dirigentes vascaínos. A possível desvalorização do mercado em relação ao preço da SAF também é uma preocupação. Caso as ofertas que cheguem à CAP sejam abaixo do esperado, a diretoria do Vasco pode considerar alternativas, como a parceria com outro investidor ou, em última instância, a recompra parcial ou total das ações. No entanto, esse movimento ainda é considerado remoto pela falta de recursos disponíveis. Por enquanto, o futuro da SAF do Vasco permanece incerto. O clube tenta manter o foco nos resultados dentro de campo, mas é impossível ignorar o impacto que essa indefinição tem nas finanças e na administração do futebol. Para a torcida, a expectativa é de que, qualquer que seja a resolução, o Vasco consiga manter sua competitividade e garantir os investimentos necessários para se manter entre os grandes do futebol brasileiro. Enquanto a questão da SAF ainda está longe de uma solução, outro assunto que tem chamado a atenção da torcida vascaína é o desempenho de alguns jogadores em campo, especialmente o lateral Puma Rodrigues, que tem se destacado nos últimos jogos e é líder em um quesito importante na equipe. Vamos falar sobre isso a seguir. O lateral direito Puma Rodrigues, do Vasco da Gama, tem sido um dos grandes destaques da equipe nas últimas semanas, não apenas pelas suas atuações em campo, mas também por liderar um quesito importante no elenco do Cruz Maltino. Com boas participações tanto na defesa quanto no ataque, o jogador tem mostrado um crescimento notável, tornando-se peça fundamental para o técnico Ramon Dias. Puma viveu momentos decisivos recentemente, especialmente na classificação do Vasco à semifinal da Copa do Brasil, em que o lateral foi crucial para o time seguir na competição. Além disso, sua performance no Clássico dos Milhões contra o Flamengo, na qual ele contribuiu com uma assistência, ajudou a consolidar ainda mais sua importância no esquema tático vascaíno. Com uma temporada de altos e baixos, Puma enfrentou alguns desafios em 2023, quando teve dificuldades para se firmar na equipe titular. O jogador chegou ao Vasco cercado de expectativas, mas demorou a mostrar o seu melhor futebol, em parte por conta de sua pouca utilização no início da temporada. Porém, foi no Brasileirão que o lateral conseguiu dar a volta por cima a partir da sexta rodada e começou a acumular bons números, tanto em participações em gols quanto em solidez defensiva. Os números de Puma Rodrigues são impressionantes. Até agora, ele participou diretamente de 4 gols na temporada, seja com assistências ou balançando as redes. Esses números se tornam ainda mais expressivos quando analisados em detalhes. O lateral direito tem uma média de uma participação em gol a cada 151,75 minutos jogados. Essa estatística o coloca como o líder do elenco vascaíno em termos de contribuições ofensivas, considerando apenas os jogadores que disputaram pelo menos 10 partidas no ano. Outro nome que também merece destaque nesse quesito é o lateral esquerdo Leandrinho, que aparece logo atrás de Puma, com uma média de 152 minutos para cada participação em gol. Além deles, o atacante Pablo Vegetti e o craque francês Dimitri Payet também estão entre os jogadores mais decisivos do elenco, com médias de 171,9 minutos por participação em gol. Fechando o top 5 aparece David, com uma participação a cada 215,7 minutos. O crescimento de Puma não foi imediato. Ele precisou de paciência e muito trabalho para reconquistar a confiança do treinador e se firmar como titular.
A concorrência com Paulo Henrique, que também vinha de boas atuações, foi um dos fatores que dificultou a sequência de Puma no início da temporada. No entanto, o lateral soube aproveitar as oportunidades que surgiram, como no empate em 3-3 contra o Fortaleza, pela Copa do Brasil, em que ele foi um dos destaques da partida e ainda converteu seu pênalti na disputa que garantiu a classificação do Vasco. Esse momento de ascensão fez com que Puma acumulasse 5 partidas consecutivas como titular, algo que ele não havia conseguido anteriormente no ano. A regularidade de suas atuações e sua capacidade de contribuir tanto defensiva quanto ofensivamente têm sido fundamentais para a boa fase do time. Puma Rodrigues é, hoje, um dos principais pilares do Vasco, e sua evolução pode ser crucial para o clube nas fases decisivas da Copa do Brasil e na reta final do Campeonato Brasileiro. Além do retorno positivo em campo, Puma também ganhou destaque ao ser convocado novamente para a seleção do Uruguai, o que reflete o bom momento que vive no Vasco. Sua experiência e liderança no elenco são trunfos que o técnico Ramon Dias certamente valoriza, principalmente em um momento em que o Vasco busca afirmação nas competições que disputa. Com tudo isso, fica claro que Puma Rodrigues é uma peça indispensável para o Vasco e que, se mantiver esse nível de desempenho, poderá ajudar o clube a alcançar voos ainda maiores. Agora, após falarmos sobre essa grande fase de Puma, chegamos ao fim das notícias de hoje. Agora, galera, quero saber a opinião de vocês. O que acham dessa sequência invicta do Vasco no Brasileirão? Será que o time vai manter essa boa fase até o fim da temporada? E sobre a questão da SAF, vocês acreditam que a venda das ações vai ser resolvida logo, ou que o clube pode até cogitar a recompra? Além disso, como vocês veem o desempenho do Puma Rodrigues? Ele deve ser o lateral titular absoluto, ou o Paulo Henrique merece mais chances? Deixem aí nos comentários o que vocês acham dessas notícias e vamos debater bastante. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perderem nenhuma novidade do Gigante da Colina. Conto com vocês!